Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho nesse domingão, dia 21 de setembro de 2025. Estamos chegando em nome da grande parceira, a Micromarket. Domingo de expectativa. Ontem nós fizemos uma live muito bacana ali na Gigante da Colina de Copacabana. Abraçar meu amigo Márcio Romano, rapaziada, seu irmão Marco Romano, todos os lojistas, capitaneados lá pelo Renan. Obrigado pelo convívio, pela galera que esteve. E a gente procura ter um astral positivo, um astral bom para conseguir fazer um bom trabalho logo mais. Só que a gente não joga, né? A gente não entra em campo. E isso é algo que é um limite. Aliás, tudo na vida a gente tem limite. A gente consegue alcançar objetivos até onde a gente pode. Tem certas situações que fogem o nosso controle. E um jogo de futebol foge o nosso controle. A gente nada mais é do que um espectador, um analista que vê as perspectivas e, como diz o nome, analisa a possibilidade de um time ou de outro. E não há dúvida que o jogo de hoje é um jogo dificílimo para o Vasco. O Vasco vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Time que tem mais um ano, um time muito bom, time de muita qualidade, com muito dinheiro, com muita capacidade de ir no mercado e contratar, que tem jogado boas partidas, mas que não é imbatível. Não é. Um exemplo claro aconteceu essa semana com o Flamengo, na Libertadores, quando o Flamengo jogou contra o Estudiantes e perdeu o Estudiantes por 2-1, sendo que o Flamengo podia ter vencido por muito mais. Mas são as perspectivas e surpresas de um esporte que é muito traiçoeiro, que é o futebol. O Flamengo vai para a Argentina com uma vantagem mínima, podendo empatar e, se perder por um gol, vai para pênalti. Mas se você botar no papel a diferença entre o Flamengo e o Estudiantes, é muito grande, o que comprova que o futebol é traiçoeiro. O Vasco, teoricamente, no papel, pelo que eu vi, é melhor do que o Estudiantes. Talvez não tenha a competitividade dos argentinos, que é algo que nos falta regularmente. Alguns jogos a gente joga com muita vontade, muita competição, e em outros jogos o Vasco é pífio, é ruim, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Juventude, enfim. Coisas que acontecem e que podem dar uma esperança. A torcida do Vasco, a priori, não vai em pequeno número, não vai em grande número. O empate com o Ceará foi muito frustrante. O Vasco conseguiu empolgar o seu torcedor na vitória sobre o Botafogo nos pênaltis, classificando-se para a semifinal, mas o Vasco não ajuda
e o empate com o Ceará nos acréscimos para o Ceará tirou muito o tesão e o ânimo. Mas a vida segue e tem que ter jogo, e vai ter um jogo. O Vasco teve uma semana cheia para trabalhar. O técnico Fernando Diniz não vai ter o lateral esquerdo Lucas Piton fora. E em cima disso, ele tem a possibilidade de repetir a escalação do Puma pela esquerda. Já falei aqui durante a semana, sou contrário. Não gosto de improvisações. E vai ter a dupla Carlos Cuesta e Robert Renan jogando, foram contratados para tal, porque o Lucas Freitas, que vinha jogando como titular, está fora. O zagueiro central vinha sendo o Hugo Moura, mas em função da ausência do Tietê, do Jair, da má atuação do Matheus Carvalho contra o Ceará, o Hugo Moura deve ser o volante ao lado do Barros. É pouco para vencer o Flamengo. Claro que é. O Flamengo tem um time com muitos jogadores de qualidade. Estava vendo aí alguns alguns cara a cara, né? Comparações, e em alguns tem gente que aposta 10-1 no máximo. O Vasco talvez brigando com goleiros, talvez brigando com os meias, Coutinho e Arrascaeta, e brigando na frente, Pedro e Verratti. Os demais, sempre que eu vejo, são votados os jogadores deles. E eu acho que isso é uma brincadeira, não é uma coisa séria, é uma bobagem. O jogo é jogado, tem que rolar a bola para a gente entender. E mais uma vez eu reitero aqui a minha opinião, que é claro que o Vasco tem sido muito decepcionante nesses últimos anos, quando enfrenta o Flamengo. São 20 jogos e 2 vitórias, é muito pouco. E é claro que isso faz diferença. O próprio jogador do Flamengo, esse time que já veio mudando, sabe quando enfrenta o Vasco, que também é um time que já vem jogando aí praticamente em sua base há 2-3 anos, sabe que tem uma vantagem. Estatística não entra em campo, mas influencia. Claro que influencia, porque você bota pressão no adversário que não te vence. Só que a gente leva muito aqui, o torcedor principalmente, pro lado da camisa, da tradição, de que Vasco e Flamengo é Vasco e Flamengo, é guerra, enfim, a gente busca tudo. Mas eu sou muito honesto naquilo que eu falo. E acho que o Flamengo é franco favorito. Acho que pode ter jogo, se o time do Fernando Diniz jogar competitivamente, com a bola no pé, fazendo o seu jogo, tendo coragem para atacar. O Flamengo não é um time imbatível, é um time que tem seus defeitos, é um time que tem uma maneira de jogar, que dá para você jogar no Antídoto. É um time que, por exemplo, jogou com o Santos na Vila e perdeu. É um time que suou para ganhar de 2-1 do Estudiantes, tomou um gol deles. Então, é claro que tem falhas, claro que tem defeitos, mas é um jogo zero erro, que é algo que o Vasco não consegue. O Vasco nesse Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, tem 21 erros recorrentes em partidas. É goleiro tomando frango, é passe errado de zagueiro, é volante dando passe de costas, e é inclusive centroavante fazendo gol contra e dando passe para o adversário empatar. Então é uma sequência de erros que preocupa muito. Então é um jogo que não pode ter esse erro. Tem que ser uma atuação quase perfeita, porque a gente pega um adversário que dificilmente erra, apesar de errar. E a gente precisa estar pronto e atento para jogar em cima do erro deles. Volto a dizer a minha opinião, acho que não é um jogo para o Pablo Verratti, mas que vai jogar. Acho que o Vasco precisa privilegiar o seu toque de bola e projeção rápida. E para isso eu acho que 2 atacantes rápidos seriam muito melhores do que um jogador mais preso e fixado como é o Pablo Verratti. Mas o Diniz sabe o que faz. O Diniz tem o comando do time, tem o prestígio do time, mas tem que ter também uma preocupação, porque o momento do Vasco é muito ruim. A rodada ajudou, os times lá de baixo continuam perdendo, mas não dá para a gente achar que hoje não vamos somar 3 pontos. Claro que a gente acredita, mas precisa fazer uma atuação como foi contra o Santos, por exemplo. O Vasco precisa ter uma atuação quase perfeita, de marcação firme, de pegada, de adiantar de linhas, principalmente a última linha de ataque,
para jogar nas costas dos zagueiros do Flamengo que jogam avançados, ter uma atenção muito boa na defesa, encaixando o Hugo Moura e o Barros numa linha até de 6, não esperar um lado esquerdo producente em relação à linha de fundo, mas que aquele espaço da linha de fundo seja preenchido, e ali estão o Nuno e Coutinho, que o Paulo Henrique possa se soltar mais, possa jogar um futebol mais agudo, aproveitando aí os avanços do lado esquerdo do Flamengo. Normalmente vai jogar o Ayrton Lucas, que é um jogador de velocidade. Tem ali o Luiz Araújo, que também é um jogador de velocidade. Eu acho que o contra-veneno tem que ser velocidade também. E ali o Vasco tem, com o Paulo Henrique, com o Ryan, precisam jogar. É um jogo que o jogador tem que sentir. Eu não gosto de falar muito de jogo Vasco-Flamengo antes, eu gosto de... Eu com 5, 10 minutos de jogo eu já sei como é que vai ser. Porque o Vasco, por exemplo, contra o Botafogo em São Januário, entrou cantando pneu. O Botafogo saiu para cima, é um time bom. O Vasco se defendeu heroicamente e deu umas estocadas. E precisa fazer isso contra o Flamengo. Não pode achar em campo, ter medo, ficar acuado, ficar sem coragem. Time sem coragem não vai a lugar nenhum. Aí vai ser goleado. Não vai ganhar de novo. Mas precisa ter organização e coragem para atacar. Aproveitar as falhas, buscar as falhas. Ver ali na beira do campo uma maneira de burlar o bom esquema deles. Seria jogar com 2 jogadores de velocidade na frente, aproveitar as linhas avançadas, seria de repente reforçar o meio de campo, colocando mais um jogador de marcação para tirar um atacante, que a princípio poderia ser o Nuno, não sei. Eu acho que o Fernando Diniz tem que pensar bem nisso, porque um resultado hoje positivo seria extraordinário. Primeiro, para dar ao torcedor uma confiança. O torcedor precisa estar junto. Segundo, para dar confiança aos jogadores. E terceiro, para mostrar que esse time do Vasco não é bobo. Porque ele tem sido bobo. Um time que não consegue reagir diante das adversidades. O Vasco venceu o Santos, depois empatou, perdeu, conseguiu ganhar um jogo do Sport porque Deus quis, porque voltou a jogar mal, perdeu muitas oportunidades e, além disso, também tomou sufoco. É muito pouco para um time que precisa sair ali da zona. E não está fácil. Eu acho que o time que vai ser escalado hoje com o Puma é o que o Vasco tem de melhor, tirando o Puma e botando o Vitor Luiz, que eu acho que é um jogador da posição, é o que tem de melhor em função das ausências, mas eu estou numa expectativa boa. Estou indo daqui a pouco para o Maracanã, não é ansioso, mas estou indo esperançoso, que pelo menos possa ter jogo, que a gente possa ter humildade para competir, que a gente possa ter força para ganhar, que a gente possa ser decisivo na hora de fazer o gol. Não dá para o Vasco viver de falhas. Falhas os fracos têm. O forte, quando tem falha, corrige, e no dia seguinte já está bom. E eu acho que o Vasco está na hora de mostrar o seu tamanho. Um semifinalista de Copa do Brasil, de novo, brigando para não cair, é triste, é difícil, é complicado. Tem o Esquenta, e o Esquenta com Cláudio Vinícius Cerdeira, Sérgio Quinde, com Emerson Rocha. Eu vou tentar chegar nessa aí, apesar de que eu tenho que ir cedo hoje para o Maracanã, para a gente bater um papo. E também, a partir de 4 horas da tarde, eu estarei na tribuna do Maracanã para o abre do Campeonato Brasileiro Vasco e Flamengo, jogo importantíssimo, clássico dos milhões. Diego Monteiro, Sérgio Quinde e eu estaremos no Maracanã. Jean Faísca, Emerson Rocha, Cláudio Vinícius Cerdeira e toda a rapaziada vai estar participando do pré e também do pós. Tá bom? Grande abraço a todos, um ótimo dia, um dia de alegria, um dia de calma, de tranquilidade, para a gente poder usufruir, desfrutar de um jogo que me parece difícil, está todo mundo angustiado, mas, como diria meu amigo Ricardo Rocha, futebol é jogado, lambari é pescado. Grande abraço, tchau.